Olá! Dando sequência ao nosso conjunto de exemplos de mensuração de ativos financeiros, a gente vai ver um caso de um ativo financeiro mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Lembrando que outros resultados abrangentes trata-se de um subgrupo do patrimônio líquido, onde consta uma conta chamada ajustes de avaliação patrimonial. Nesta conta, a gente registra as contrapartidas de avaliações dos nossos ativos a valor justo. Então, vamos olhar a questão. Em 1 de janeiro de 2000, a companhia Amazônia S.A. adquiriu um título com as seguintes características: principal de R$1.000 a ser pago em parcela única ao final de 3 meses e acrescido de juros de 4% ao mês. Houve custos de transação de R$50. A Amazônia tem como modelo de negócios para títulos desta natureza tanto as entradas de fluxos de caixa como os ganhos com a venda antecipada. Então, ao adquirir esse título, a Amazônia no futuro ela pode esperar o título vencer e obter o resgate do título com seus vencimentos, ou ela pode vender antes. Se o valor de mercado antes, o valor justo antes estiver mais interessante, talvez a Amazônia venda esse título. No modelo de negócio, ela atua das duas formas, e as duas formas são possíveis para ela. A tabela a seguir elenca o valor justo desse título, mensurado mediante valor de mercado, em diferentes datas. Então, aqui a gente tem as datas 1 de janeiro de X0 até 31 de março de 2000, e a gente tem o valor justo desse ativo nessas datas diferentes. E a questão comenta aqui que o valor justo foi mensurado por meio do valor de mercado, que é justamente a melhor métrica para o valor justo de um ativo. Com base nessas informações, proceda aos registros contábeis da operação, desde reconhecimento até a realização. Então, vamos lá. A gente tem um instrumento financeiro que custou R$1.000, mas ele também custou R$50 a título de custo de transação, ou seja, para essa transação ser possível, a empresa ela teve que incorrer em gastos de R$50, que são gastos que não existiriam se não fosse a compra desse título. Outra questão importante aqui é que a Amazônia S.A. ela tem como modelo de negócios para esse tipo de título tanto manter ele até vencer e se beneficiar com os fluxos de caixa desses ganhos, como vender antes e se beneficiar com os ganhos da venda. Nesse tipo de modelo de negócios, a gente sabe que a mensuração ela precisa ser a valor justo por meio de outros resultados abrangentes. E também, conforme visto em aulas anteriores, quando um ativo financeiro é mensurado a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, o reconhecimento inicial se dá pelo valor justo mais custos de transação se houver. Então, vamos trabalhar. Aqui, a gente sabe, então, que o título ele foi de R$1.000, a taxa de juros incidente foi 4%, o título vai ser resgatado se a Amazônia S.A. mantivê-lo até o resgate em 3 meses e o custo de transação foi de R$50. Então, se esse título for mantido até o resgate, o valor de resgate desse título vai ser de R$1.124,86, que a gente calcula por meio do cálculo do valor futuro da transação. Então, capital de R$1.000, 4% ao mês em 3 meses, o resgate desse título vai ser por R$1.124,86. Então, R$124,86 a gente tem de juros dessa transação ao longo dos 3 meses. Quando a gente faz um fluxo de caixa, vamos aumentar um pouquinho aqui. O fluxo de caixa dessa operação, então, a gente vai ter uma saída de R$1.050, que corresponde ao capital de R$1.000, mais os custos de transação de R$1.000. No primeiro mês, a gente não vai ter nenhuma entrada de caixa, porque como a gente viu na questão, o resgate é único. Então, em parcela única, ao final do período, a companhia, se ela mantiver o título, ela vai resgatar o principal mais os juros todos de uma vez só. Então, ao final do primeiro e do segundo mês, não vai ter nenhuma entrada de caixa.
Aí, ao final do terceiro mês, é resgatado tudo, tanto o principal mais os juros. Ao calcular o ganho efetivo dessa operação, a gente vê que a taxa interna de retorno ela é de 2,3223%. Ok? No entanto, se a gente separadamente fizer o fluxo de caixa desconsiderando o custo de transação, ou seja, se a gente considerar a saída pelo custo unicamente do ativo financeiro, que foi R$1.000, a gente refaz esse caixa, a gente vai ter um ganho efetivo mensurado pela taxa interna de retorno de 4%, que é justamente o valor contratado. Ou seja, o custo de transação de R$50 diminuiu o nosso ganho efetivo aqui de 4% para 2,32%. Então, foi um impacto bem grande, foi um custo de transação bem caro. Se a gente não tivesse tido o custo de transação de R$50, o nosso ganho efetivo dessa operação, desse investimento, seria de 4%. Como a gente teve esse custo de R$50, o ganho efetivo foi, na verdade, de 2,32%, ok? Agora, trazendo aqui para olhando aqui as tabelas. Vamos olhar primeiro a tabela com as receitas financeiras. Então, se a gente pegar e calcular a receita financeira de 4% sobre o saldo inicial de R$1.000, a gente tem que o primeiro mês a receita financeira foi de R$40. Como a Amazônia S.A. não vai receber nada, o saldo ao final de janeiro vai ser de R$1.040. Então, vai ser R$1.000, que é o capital inicial, mais os R$40 de juros que vão ser capitalizados. Aí, no começo do próximo mês, a gente vai ter R$1.040, sobre os quais vão ser capitalizados os juros de 4% no segundo mês. 4% sobre o 1.040 vai dar R$41,60. E assim sucessivamente até o final do terceiro mês, onde ocorrerá o recebimento do principal mais os juros. Então, o total, as receitas financeiras, elas somam um total de R$124,86. Mas agora vamos calcular os encargos financeiros. Lembrando que encargos financeiros é a receita financeira menos os custos de transação, mais outros ganhos se tivesse, ou menos outros custos se tivesse, que fossem relacionados a esse investimento. Ok? Então, revendo essa tabela aqui, quando a gente traz o saldo inicial, que foi o nosso saldo inicial efetivo, custo do título de R$1.000 mais custo de transação de R$50, a gente tem R$1.050. Sobre esse saldo inicial, a gente vai calcular o encargo financeiro, que a gente sabe que foi o nosso ganho efetivo, 2,3223%. A gente vai ter que, em janeiro, os encargos financeiros foram de R$24,38. A gente não vai receber nada esse mês, porque é tudo no final. Portanto, o saldo final em janeiro vai ser R$1.074,38, que é justamente o saldo inicial de fevereiro. Então, o encargo financeiro de fevereiro, 2,32% vezes R$1.074,38, vai dar R$24,95. E assim sucessivamente até a realização desse investimento, que vai ser ao final de março de 2000. Então, quando a gente soma os encargos financeiros, a gente vê que, na verdade, os encargos financeiros foram de R$74,86. Então, vamos comparar essas duas tabelas. A nossa receita financeira, que foi os 4% contratados na operação, elas totalizaram R$124,86. Mas os nossos encargos financeiros, que são calculados com base no nosso ganho efetivo, foram de R$74,86. Mas por que essa diferença? Qual é essa diferença? Essa diferença é os R$124,86 menos os R$74,86. Ela vai nos dar R$50 de diferença, que são os nossos custos de transação. Então, os nossos custos de transação diminuem o nosso ganho efetivo, como a gente consegue ver aqui. Aí, a gente pode trazer uma terceira tabela, comparando esses valores.
Aqui na nossa terceira tabela, eu trouxe aqui os saldos dos encargos financeiros e das receitas financeiras. Aí aqui a gente pode olhar. Encargo financeiro foi R$ 74,86, sendo que a receita financeira seria de R$ 124,86. O que deixou a receita financeira menor foi R$ 50. O encargo financeiro, o custo de transação diminuiu nossa receita financeira em R$ 50 e diminuiu o nosso ganho efetivo da operação em R$ 50. Só que a gente precisa apropriar esse custo de transação por competência. Portanto, a gente precisa ver quanto desses R$ 50 foi mês a mês, quanto precisa ser apropriado mês a mês. Então, quando a gente olha os valores mensais, em janeiro de 2020, o nosso encargo financeiro foi de R$ 24,38. Mas a receita financeira foi R$ 40, foi calculada com base nos 4% em R$ 40. R$ 24,38 menos R$ 40 vai dar 15,62, que foi a parte do custo de transação que reduziu a receita financeira nesse mês. No segundo mês, fevereiro, encargo financeiro foi R$ 24,95. A receita financeira foi R$ 41,60. Logo, R$ 24,95 menos R$ 41,60 nos dá uma diferença de R$ 16,65, que foi a parte do custo de transação que reduziu a nossa receita nesse segundo mês de fevereiro. E, da mesma forma, em março, a gente teve um custo de transação de R$ 17,73, que diminuiu a nossa receita e, consequentemente, diminuiu o nosso ganho efetivo. Esses valores somados, a gente pode ver que são R$ 50, mas a gente precisa apropriá-los ao resultado do exercício como despesa mês a mês. Legal? Agora, antes da gente fazer os lançamentos, uma última análise é importante. Esse instrumento financeiro, tendo em vista o modelo de negócios da Amazônia S.A., ele é mensurado ao valor justo. Então, na verdade, ao final de cada mês, esse ativo financeiro ele não vai estar registrado ao seu saldo atualizado, ele precisa estar a valor justo. Logo, a gente vai ter que fazer ajustes de forma que o saldo desse ativo ao final de cada mês seja a valor justo. Então, fica comigo que no próximo vídeo a gente vai fazer essa análise.